TC Rádio, a rádio oficial de quem investe. E o Bruno Mazzoni está na ponta da conexão para trazer os seus destaques. Brunão, bem-vindo, meu amigo, ótimo dia para nós. Os primeiros gráficos nos quais você se debruça são os americanos. O que é que eles revelam? Bem-vindo. Bom dia, Léo. Bom início de semana para todos vocês aí do TC. Bom início de semana para quem nos assiste no YouTube. Vamos lá. Eu começo com o DXY, uma semana em que a gente vai voltar a falar de balanços, coisa que na gringa faz muito tempo que não se fala por causa de política monetária, inflação e também conflito geopolítico. E aqui no Brasil devido à corrida eleitoral. Tá? Mas nós vamos ter aí o calendário iniciando. Então, nos Estados Unidos é muito importante e deve ser já compartilhado, como o próprio Mover já colocou, os bancos ainda indo muito bem, tá? O setor financeiro, talvez saúde ali se dando bem. Agora a gente vai ficar de olho nas varejistas, ver se elas entregam bons resultados e se os guidances, né, o farol para os próximos releases será otimista ou não, vai compor aí o que todo mundo já espera, um farol de menor venda, de menor consumo. Bom, DXY, pessoal, voltando ao papo de moeda e de política monetária e fiscal principalmente, vamos olhar a libra esterlina, continua sendo a moeda mais importante da semana, quanto mais se desfizer, ou se desfazer melhor, né, o plano econômico e fiscal da Liz Truss, acho que mais o mercado vai ficar otimista e menos o dólar vai se valorizar. Então é bem importante a gente monitorar o Reino Unido. Por hora a semana começa neutra, até neutra como o próprio calendário econômico. Então o DXY estável, o que deve trazer, só de estar estável o DXY, deve trazer um ar mais positivo para equities, né, para ações. O S&P hoje respira subindo o futuro aí mais de 1%. DXY está estável, o pessoal caindo 0,26, caindo um pouquinho, mas não muito. Tá? A curva de juros americana também começa a encontrar um pouquinho de resistência para ser nortista, tá? Mas vai depender bastante dos dados e essa semana a gente está um pouquinho vazio. É uma semana em que o mercado, principalmente o norte-americano, tem para respirar. Se não respirar essa semana, acho que os únicos ursos que nós vamos ter nos Estados Unidos são os Fed Boys, né? Os integrantes do Fed que podem vir em um comentário ou outro, amassar aí com uma taxa de juros a 5% terminal, 4,75%, 4,5%, tá? Mas por hora é a semana mais tranquila para o mercado americano. Eu termino taxa de juros americana, curva de juros americana 10 anos estável, até fechando um pouquinho hoje, mais de 1%, mas se colocar na perspectiva da semana passada não é um grande fechamento, está nas máximas, DXY estável e o S&P consegue manter, principalmente para quem tem afinidade com o gráfico, né, consegue manter o fundo, tá, do mês passado. Ele chegou a romper aqui pós, acho que se não me engano, CPI, me perdoem, tá, e voltou. Esse rompimento já voltou rapidamente, tá? A gente mantém aqui a mínima, juros estáveis, S&P também me parece marcar cada vez mais um fundo, e essa semana nos Estados Unidos, pessoal, a gente deve ter paz, tá? Porque os resultados lá não devem vir tão ruins, os bancos devem puxar para cima, assim espero, pelo menos o BOFA já começou a puxar, e aí para a semana que vem a gente volta a discutir. Grande catalisador dos mercados gringos vai ser o Reino Unido. Eu ficaria mais de olho aí no Mover, olhando para o Reino Unido, do que para notícias corporativas que vão vir dos Estados Unidos. Tá certo, Brunão. Direto para as commodities. Quais os pontos? Vamos lá, minério de ferro, Léo, rapidinho, falando sobre as commodities, não gostou, pelo menos não se animou com o discurso ontem do Xi Jinping, então por ele não ter trazido talvez novidades sobre plano econômico, não se tem ali um grande movimento no minério, então a Vale hoje vai ter dificuldade, o setor vai ter dificuldade, pessoal, o minério cai, continua caindo, mas dessa vez ele acorda com uma queda acima de 2%, então um dia ruim para uma das gigantes do Ibovespa, que é a Vale. Tá? Quando a gente muda para o petróleo, diferentemente do minério, mais resiliente. Então, dentro daquele ponto que a gente comentou nos expressos da semana passada, dos 91 aos 88, está segurando, pessoal, só que não está comprador. Então, commodities hoje um dia bem neutro, apesar do DXY estar descansando, o que não é bom. Tá? Então, vejo o mercado americano com mais facilidade de subir, os emergentes bem caranguejos, de acordo aí com essa movimentação. Petróleo, eu sou muito mais comprador aqui no 88 e nos 91 do que vendedor, mas hoje, pelo menos na abertura, não é o sinal de compra para commodity.
Bom, então, gráficos americanos contemplados, os gráficos relacionados às commodities, tudo ficando calibrado para sua atuação aí com o Home Broker aberto, meu nobre trader investidor. Vamos falar de Dolfut, de Indifut, os pontos específicos, mercado de futuros batendo a porta, Brunão. Vamos lá, Léo. Vou trazer só uma correlação entre nossa curva de juros e o Ibovespa rapidinho e aí a gente segue para os pontos, tanto de mini índice como mini dólar. Eu começo com o DI com vencimento em 2008, só para uma pequena assimetria ou charada aí do mercado, pessoal. Quem tem afinidade com o gráfico percebe que este candle aqui, que eu tô com o mouse em cima, foi o candle pós, tá? Vou circular ele aqui para ficar mais fácil para vocês. Foi o candle pós primeiro turno, certo? Pós sexta-feira, pós domingão de primeiro turno, segundo ano, abrimos com um fechamento forte de juros, mas percebam que esse fechamento não foi inferior de qualquer fechamento do mês passado, setembro, e do mês retrasado pós-PEC dos benefícios de agosto. Tá? Então, por essa correlação dos juros, eu venho compartilhando conteúdos com vocês lá no TC Station, que se os juros não rompeu a mínima do mês passado, o Ibovespa, geralmente os juros vai na frente dos índices, na frente dos preços e dos movimentos dos índices, o Ibovespa não deveria, em tese, ter rompido máxima de agosto, ter rompido máxima de setembro. E nós rompemos essa máxima com a abertura do gap de segunda-feira. Então rolou ali uma discrepância, uma assimetria, vamos assim dizer, uma palavra bonita, e agora a gente está corrigindo, nada mais natural, pessoal, porque os juros não foi e o Ibovespa foi. Tá? Geralmente é o oposto, os juros vai antes e aí o Ibovespa, o S&P, segue o caminho. Então é natural essa queda, pessoal, não vejo que não é nenhum resultado de candidato A ou B, não é nenhum resultado de Brasília, foi um simples movimento precoce no meu ponto de vista pós primeiro turno. Vamos lá aos pontos do índice. Hoje, pessoal, se nós abrirmos acima do 113.225, acima do 112.760, os dois são pontos muito fortes de suporte. Apesar de não contemplar o fechamento completo do gap pré-primeiro turno, é um ponto forte de suporte ali, tá? Rompeu, certo? Para a semana, 111.250, que é o mesmo ponto do Natal do ano passado, representando aí uma lateralização muito grande do Ibovespa, que já perdura 1 ano e meio pelo menos, tá? 110.575, 109.945 são os suportes. Para cima, o primeiro pedágio, tá? E se abrirmos abaixo dos 114.430, é a primeira resistência. Depois eu tenho uma pancada aqui de resistências no 115 até o 117. A gente vai trabalhando nos próximos expressos da manhã e eu publico para vocês também no Trade Ideas. O dólar. Hoje é um dia para o dólar lateralizar, tá? Não deve abrir com gap de alta, sim, eu torço bastante. Se ele abrir abaixo dos 5.357, o mesmo é a grande resistência do dia. Tá? Acho difícil ele ter força para voltar aos 5.400, tá? Mas saibam que esse 5.400 aqui, o vídeo que está na Station, é o ponto mais importante da semana. Tá? 5.318, se a abertura for acima, é suporte. E aí eu finalizo com o dia. Não acho que a volatilidade vai conseguir chegar até lá, mas hoje e amanhã, 5.231, 5.228,5 acabam sendo os principais suportes do dia. Vai me estranhar se o dólar novamente testar os 5.400. Bem importante olhar para o Reino Unido, pode movimentar o DXY, em contrapartida esvaziar a quantidade de dólar no país devido aí a um estresse com a moeda britânica. Léo. Excelente, Brunão. Super obrigado. Pontos repassados, ideias organizadas e a gente vai mergulhar no mercado de futuros com muito mais subsídio. A gente volta a conversar mais tarde, Bruno, no nosso Bom Dia 2.0. Até lá. Valeu, Léo. Até daqui a pouco. TC Rádio, a rádio oficial de quem investe.